Muito obrigado a vocês pela oportunidade e também por poder visitar, ainda que virtualmente, esta igreja que já vejo que é muito bonita, né? E poder contribuir de alguma forma para a aproximação de cada um de vocês dos Salmos. Geralmente nós nos aproximamos dos salmos, seja o Salmo 90 ou 91, quando há algum perigo. Conhecemos também o Salmo 23 ou 22, o Senhor é o meu pastor. Conhecemos também o Salmo Miserere, o Salmo 50, né? Tende piedade de mim, ó Deus. Mas é muito importante que nós conheçamos os salmos na sua totalidade e, principalmente, por que nós, católicos, rezamos os salmos. Essa é uma pergunta que me inquietou por muito tempo. Os salmos são uma oração, um conjunto de orações do Antigo Testamento. Mas então, por que eu, católico, hoje, posso e devo rezar os salmos? Inicialmente, nós temos que ver os salmos como uma obra compacta, um livro inteiro, que herdou o seu nome da prática de cantar aqueles textos. Então, nós vemos que os salmos significam cantos acompanhados pela lira, ou instrumento de cordas, pode ser a harpa também. Logo, o que nós chamamos de salmos, na verdade, são textos de oração que, em hebraico, exprimiam louvores, mas que na língua grega se chamavam psalmi. Da língua grega passou para o latim e o português, chamamos salmos. Ou seja, esses textos ou orações acompanhadas com instrumento de corda. Hoje poderíamos acompanhar o canto dos salmos com violão ou outro instrumento que dá igual beleza e caráter de oração. Então, já de início, nós podemos entender que os salmos são textos pensados na sua origem essencialmente para ser cantados. Por isso, na nossa liturgia da missa, o salmo responsorial deve preferencialmente ser cantado. É uma resposta que se dá a Deus através de um canto, elevação da alma. Mas nós poderíamos ainda ver outros elementos, como, por exemplo, os salmos, eles vão exprimir a vivência humana, ou seja, o nosso cotidiano, com uma linguagem que hoje pode parecer estranha, mas, na verdade, é uma linguagem poética da cultura hebraica. Com isso, também vemos que para entrar nos Salmos é necessário conhecer um pouco dessa linguagem poética que permeia o Antigo Testamento. Nessa linguagem poética, nós encontramos muitas figuras de linguagem, como, por exemplo, a metáfora. Deus é minha rocha, Deus é o meu alegre canto, Deus é minha força. Essas são metáforas, porque trabalham com uma comparação. Eu comparo Deus a uma rocha, porque é estável, porque é sólido, porque não se move. Comparo a Deus à força e digo que Deus é a minha força, porque na verdade Ele me fortalece. Essas metáforas, elas vão fazer com que nós entremos na realidade de Deus através de algumas formas de oração. Então, nos Salmos, nós encontramos salmos de louvor, salmos de súplica,
salmos de dor ou lamento, salmos que falam também da angústia do coração humano e salmos que pedem a justiça. Salmos que se dirigem a Deus, como o Salmo 58, 59 e os versículos finais do 139, pedindo a Deus que faça justiça. Então, se nós olharmos para o livro dos Salmos, nós temos salmos para todas as situações da nossa vida. Quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando somos traídos pelo nosso melhor amigo, quando estamos passando pela enfermidade, pelo abandono. Também salmos que reconhecem Deus como Rei, por isso são chamados salmos de realeza. O que nós chamamos então de livro dos Salmos vai nascer em um período em que, aproximadamente 3.000 anos atrás, o rei Davi começou a compor textos para serem cantados em louvor a Deus. As orações que o rei Davi elevava a Deus, pouco a pouco foram compiladas, passadas por escrito, para seguirem adiante dentro da história do povo de Israel como modelos de oração. Mas, a partir dessa experiência de oração, nós vemos que os salmos são organizados em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 3 ao 41. Já o segundo livro dos Salmos, ele vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro dos Salmos vai do Salmo 90 ao 106. E o último livro, do Salmo 107 ao 145. Mas nós poderíamos nos perguntar, estão faltando salmos? Esses salmos, como o Salmo 1º e o Salmo 2º, eles funcionam como uma abertura ou portão de entrada no livro dos Salmos. E o Salmo 146 até o Salmo 150 são os salmos que são como a conclusão deste conjunto de orações. Então, temos uma porta de ingresso, Salmo 1 e Salmo 2, e temos uma conclusão geral dessas orações nos salmos finais do 146 ao 150. Mas esses 5 livros que constituem os salmos ou saltério foram reconhecidos ao longo da história como o Pentateuco do rei Davi, ou a Torá do rei Davi. Torá significa o Pentateuco para nós, né? Corresponde ao nosso Pentateuco. Então, assim como o Pentateuco é constituído de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, nós temos também 5 livros que compõem essas orações. Nem todos os salmos são compostos pelo rei Davi. Há salmos que foram compostos pelos filhos de Coré. Há salmos que foram compostos por outros levitas. Os levitas eram os cantores do templo. Temos salmos também que não sabemos o seu autor, são salmos anônimos. Por que é importante saber destes dados? Porque para interpretar e reconhecer o sentido da presença de Cristo nestes salmos, nós temos que saber como este livro se organiza e, principalmente,
como surgiu este livro de orações. Então, se eu olhasse para os Salmos para perguntar-lhes como surgiram, a resposta é muito simples. Os Salmos nasceram da experiência orante de cada pessoa que frequentava o templo. Os Salmos nascem do desejo de dialogar com Deus. Por muito tempo acreditou-se que os Salmos nasceram dentro do Templo de Jerusalém em função dos sacrifícios. Mas hoje nós vemos que esta hipótese não corresponde à origem dos Salmos, porque há salmos que dizem, por exemplo, tu não quiseste nem sacrifício nem holocausto, por isso eu digo, eis-me aqui. Salmo 40, né? Ou o Salmo 50, sacrifícios e oblações não foram do teu agrado. Logo, como conciliar salmos que citam essa crítica ao sacrifício se os salmos nasceram no Templo de Jerusalém? Então nós vemos que nem todos os salmos eles nascem em um contexto celebrativo. Alguns salmos, para não dizer a maioria, nasce do encontro pessoal de cada um com Deus. Há salmos que nascem quando uma família inteira ou uma província inteira está sofrendo por causa da fome ou da guerra ou de uma doença. São os salmos de lamentação. Logo, nós podemos entender um pouco melhor como esse gênero de oração surge para poder encontrar nele a presença de Cristo. Então, se eu me perguntasse como eu poderia rezar os salmos, porque os salmos eles falam, por exemplo, de Israel, bendito seja o povo de Deus, bendito seja Israel. Os salmos falam do templo de Jerusalém, que não existe mais. Então, por que rezar os salmos? Qual o sentido para nós católicos não só rezar os salmos, mas ter até um salmo responsorial na missa? Quem trouxe a Sagrada Escritura aí? Vamos ver quem trouxe. Ótimo. Então vamos abrir lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Então, Lucas, capítulo 24, versículos 25 ao final do 27. Eu vou ler para vocês. Então, quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar com quem está do lado, ou pode até olhar o texto no celular, né? O texto diz assim: Jesus então disse aos discípulos de Emaús: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Com isto, nós vemos que Moisés, ou seja, o que nós chamamos de Pentateuco, e os livros proféticos falavam já sobre o sofrimento que Jesus deveria sofrer para ressuscitar e entrar na glória. A pergunta que eu faço é: onde está escrito então
no Pentateuco e nos profetas sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus? E mais ainda, no capítulo 24, lá no versículo 44 e 45, nós encontramos mais uma informação que vai nos ajudar a entender o modo de interpretar os salmos. O texto diz assim: Depois Jesus disse-lhes, isso agora Jesus falando com os apóstolos, são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. Com isso, meus irmãos e irmãs, nós vemos que Jesus agora, falando para os apóstolos, ele não só acrescenta o livro de Moisés, ou seja, da lei de Moisés, que é o Pentateuco, renova a citação dos profetas e agora ele acrescenta o livro dos Salmos. Então, graças a esta palavra de Jesus aos discípulos, Jesus ressuscitado que aparece para eles, nós vemos que os Salmos também falam sobre Cristo. Os Salmos, então, passam a ser textos que, para além de uma oração, são textos que falam sobre a vida e o sofrimento de Jesus. Já respondendo à pergunta inicial, podemos dizer que nós rezamos os salmos não é simplesmente porque é mais um conjunto de orações. Nós rezamos os salmos porque são profecias sobre a vida de Cristo. Sendo profecias sobre a vida de Cristo, quando eu rezo salmos, eu realizo a minha vocação batismal de ser profeta. Então, pelo batismo, nós somos reis, sacerdotes e profetas. Mas nós não poderíamos apenas pensar que Jesus falou isso para os apóstolos sem ter, pelo menos, nos dado uma pista melhor. Vamos pegar, por exemplo, o Salmo 22. Agora vamos começar a fazer um pequeno exercício, né, com o livro dos Salmos. Quem tem a Bíblia Ave Maria é o Salmo 21. Quem trouxe a Bíblia de Jerusalém é o Salmo 22. Nesse Salmo 22, nós encontramos uma oração que Jesus fez no alto da cruz. Vejam o versículo 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Lembrem-se que essas são as palavras que Jesus elevou ao Pai no alto da cruz. Então, Jesus está citando literalmente o Salmo 22. E todo esse Salmo 22 descreve a paixão de Jesus. Por exemplo, o Salmo 22, no versículo 13 seguintes, diz assim: Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Depois ele vai acrescentar no versículo 7, quanto a mim,
Sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se ao Senhor que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Então, até aqui, nós podemos identificar as palavras que se cumpriram quando Jesus sofreu a sua paixão e foi crucificado. Jesus, por causa dos tormentos que passou, da sua flagelação, dos golpes que ele recebeu, ficou totalmente desfigurado, podendo ser dito: sou verme, não um homem. Sou o riso dos homens e desprezo do povo. Então, nós podemos ver aqui Jesus na sua via sacra. Jesus que carrega os pecados da humanidade e a humanidade sequer se dá conta. É como acontece, por exemplo, nas nossas missas, né? Jesus apresenta o seu sacrifício no alto da cruz, sob a forma do pão e do vinho. E há pessoas na igreja que às vezes estão conversando, estão distraídas, estão olhando o celular. No momento mais alto e mais importante da nossa salvação. Por isso, é muito importante que nós tenhamos atenção sobre os eventos sagrados que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Eu sempre me faço a pergunta, né? Se Jesus Cristo me chamasse agora diante da sua face, o que é que eu diria a ele? Será que eu diria a ele: ó Senhor, eu passei tanto tempo distraído na igreja, conversando, atrapalhando os outros, não tenho nada para te oferecer a não ser a distração que eu causei, né? Então, voltar para os Salmos é voltar também para esta oração que fala sobre a nossa salvação. Nós poderíamos também olhar para o Salmo 118. Vamos abrir lá no Salmo 118. O Salmo 118, para quem tem a Bíblia da Ave Maria, outras edições é o 117, vai nos apresentar uma reconstrução da entrada de Jesus em Jerusalém, que nós chamamos de Domingo de Ramos. Por exemplo, vamos pegar o versículo 22. Leio para vocês. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Mas não foram essas palavras que Jesus citou quando chegou em Jerusalém e estava ensinando no templo? Logo, Jesus cita os Salmos em sua vida pública. E ele mesmo dá o sentido para essas palavras. Ele diz que essa pedra que foi rejeitada é o próprio Cristo, é ele mesmo. Porque sem esta pedra não é possível levantar a construção. Essa pedra está na base. Logo, Jesus se apresenta como aquela pedra fundamental de uma construção que é o templo de Deus. Jesus está realizando as palavras do Salmo 118. Depois, no versículo 24, o salmista vai nos apresentar mais uma informação muito importante. O salmista vai dizer: Este é o dia que o Senhor fez.
exultemos e alegremo-nos nele. Aqui nesse versículo 24, nós temos uma referência explícita ao dia da Páscoa. Então, está associada à morte e ressurreição do Senhor dentro da nossa liturgia, refletindo essa dinâmica do Salmo 118. Agora, os versículos 25 e seguintes vão nos apresentar uma realidade muito importante para a nossa fé. Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória, ó Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até aos ângulos do altar. É quase que imediato que nós associemos este salmo ao domingo de Ramos. Formai procissão com ramos até os ângulos do altar, ou seja, até os pés do altar. Por isso, esse salmo fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Por isso que Jesus foi aclamado com ramos pelo povo. E mais temos o domingo de Ramos. Logo, este salmo está na origem da nossa festa do domingo de Ramos. E mais ainda, nós encontramos aqui o sentido da palavra Hosana. Quem se lembra, né, do canto Hosana, filho de Davi? É o canto e todos aclamam com ramos, né, fazendo festa. Mas o que significa Hosana nas alturas? Está aqui no Salmo, não é? Senhor, dai-nos a salvação. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa dai-nos a salvação. Hosana não significa louvai a Deus. Hosana não significa vamos pular de alegria. Hosana é uma súplica. Dai-nos a salvação. Então o povo está com ramos nas mãos, aclamando o Cristo que entra em Jerusalém e implorando a salvação. Jesus significa Deus salva. Então dizer Hosana significa Jesus vem nos salvar. É muito diferente de ser um canto apenas de exultação. De exultação não tem nada. É um canto de súplica. É um canto de reconhecimento de que nós estamos necessitados da salvação e agora a salvação vem até nós e nós a acolhemos com ramos de vitória. Por isso, no versículo 26 do Salmo, nós encontramos: Bendito o que vem em nome do Senhor. É Jesus que entra em Jerusalém. É Jesus agora que entra na nossa liturgia. É Jesus agora que quer entrar na nossa casa. Por isso existe o costume de pegar o ramo abençoado no domingo de Ramos e levar para casa. Algumas pessoas colocam o ramo atrás da cruz, colocam na porta da casa. É um gesto louvável. Façam isto, porque é a realização deste Salmo 118. Então, mesmo que nós não saibamos o porquê de um domingo de Ramos, ou por que levar o ramo para casa, isso já havia sido predito pelo salmista. Logo, rezar os salmos é rezar os acontecimentos da vida de Jesus e trazer para a minha vida
esses acontecimentos. Não era Jesus lá e eu aqui. Sou eu aqui e Jesus aqui comigo. Nós poderíamos olhar agora, por exemplo, para o Salmo 129. O Salmo 129, que em outras edições, aliás, o Salmo 130, né? Nas outras edições é o 129. Salmo 130 diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Vamos olhar agora para este salmo no versículo 1 que diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. O que esse salmo tem a ver com Jesus? Como fazer a leitura cristológica, ou seja, a leitura de Cristo nesse salmo? Primeiro, olhar para a oração do salmista: Das profundezas clamo a ti, Senhor, que se refere a Jesus que desce à mansão dos mortos para poder ressuscitar. Ele desce à mansão dos mortos para anunciar a boa nova da salvação. E da mansão dos mortos, ele clama a Deus a libertação de todos os que haviam morrido antes do evento da cruz. Logo, quando nós rezamos esse Salmo 130 ou 129, né, de outras edições, das profundezas clamo a ti, Senhor, eu me uno a Cristo que morreu por mim e foi visitar a mansão dos mortos. E como nós sabemos que Jesus, depois que morreu na cruz, ele desceu à mansão dos mortos? Isto nós encontramos nas cartas de São Pedro. Então, quem puder, vamos abrir aí. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 até o 22, nós vamos aprender do apóstolo o que Jesus fez depois que morreu na cruz, que se realiza no Salmo 130. O texto de São Pedro diz assim: Também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no espírito, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Então, São Pedro nos ensina que Jesus, ao morrer na cruz, desceu à mansão dos mortos para pregar aos espíritos que lá estavam. Desde Adão, passando por Noé, até o justo que morreu com Jesus na cruz, né, chamado bom ladrão. Ele se justificou porque se arrependeu dos seus pecados. Então vocês percebem que os salmos, eles falam sobre os eventos da vida de Jesus. Mas a liturgia das horas nos ensina também que existem dois modos de entrar na oração dos salmos. Um primeiro modo é como nós estamos fazendo aqui.
Eu vou rezar os salmos com a consciência de que eles falam sobre a vida de Jesus. Então, rezo os salmos porque são textos proféticos, são profecias sobre a vida de Jesus. Logo, eu me uno a toda a igreja que proclama que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor da história e que Cristo é a chave de interpretação de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus significa a Bíblia inteira. É Cristo que dá o sentido a toda a Escritura. Mas existe também uma outra, por exemplo, se eu tomar um salmo de lamentação, eu vou rezar esse salmo com a consciência de que estou unindo o meu sofrimento, a minha oração, a oração de todas as pessoas que sofrem. Eu posso rezar um salmo de ação de graças. Então, rezando esse salmo, eu vos dou graças, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou unir a minha ação de graças à ação de graças de todas as pessoas que estão agradecendo a Deus por um dom recebido. Então, essas duas formas de rezar os salmos, elas são importantíssimas para nós. São formas que me colocam no coração da Sagrada Escritura. Nós estamos para encerrar o mês da Bíblia, né? Em breve vamos terminá-lo. Por que não olhar para os salmos como a minha oração que se dirige a Deus, mas também a oração que se eleva do meu coração baseada nos eventos da vida de Cristo? Se nós pegarmos outros salmos, nós podemos ver também, como o Salmo 92, o Senhor é rei, se vestiu de majestade, né? Vamos pegar aí o Salmo 92 para poder ver esta beleza, né? Na Bíblia da Ave Maria é o 92, na Bíblia de Jerusalém é o Salmo 93. Então, rezando o salmo fica: o Senhor é rei, vestido de majestade, o Senhor está vestido, envolto em poder. Ora, mas esse salmo está falando de Jesus ressuscitado e Jesus que subiu aos céus. Porque Jesus, à direita de Deus, ele é agora rei e reina sobre toda a terra. Por isso ele está vestido de majestade. O Senhor está envolto em poder. Depois o versículo continua dizendo: sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem e desde sempre tu existes. Ora, está falando agora do Cristo que subiu aos céus. O Cristo que veio do Pai, nos salvou e voltou para o seio do Pai. Logo, o versículo 5 desse salmo tão breve vai dizer assim: teus testemunhos são firmes de fato, a santidade é o adorno da tua casa, por dias sem fim, ó Senhor. Então, numa leitura cristológica desse salmo, nós vemos que reconhecer a realeza de Jesus, que está à direita de Deus, é apontar também para a igreja, que é esta casa onde ele habita, ou seja, a morada de Deus entre nós. E vocês podem observar que as nossas igrejas, como esta de Santo André, é muito bem adornada com pinturas, né, de anjos, dos santos, para mostrar a beleza que é a minha alma. A igreja física,
ela reflete a beleza do meu interior. Logo, as nossas igrejas têm que ser belas não só porque são morada de Deus, mas porque a minha alma é esta morada por excelência. E as nossas igrejas manifestam o que é a minha alma, com pinturas dos santos, com a beleza da presença de Deus. E é claro, nós sabemos disso graças aos salmos que apontam para esta realidade. Deus que habita no seu templo. Logo, esta leitura cristológica dos salmos é uma leitura que visa entrar nos salmos para encontrar neles a vida de Jesus, que agora se tornou a minha oração. Eu me uno à vida de Jesus. Eu me uno à sua paixão, morte e ressurreição. Eu vou deixar agora espaço para vocês fazerem as perguntas. Isso foi, sempre começou no Antigo Testamento. Sim, dentro do Antigo Testamento, essas orações surgem como oração do povo de Deus, mas nós podemos hoje rezá-las também graças a Cristo que realiza esses salmos, essas profecias em sua própria vida. Então há uma continuidade. O povo do Antigo Testamento que rezava os salmos no templo, e agora nós que continuamos esta oração também dos salmos, mas a partir de Cristo. Não tanto por causa de Israel, por causa do templo de Jerusalém, mas justamente por causa do Cristo. Por isso, nós rezamos o Salmo responsorial e depois, tem o momento da comunhão eucarística, que se unem perfeitamente. Eles não se limitam apenas ao livro dos Salmos, mas encontramos salmos, por exemplo, como o senhor citou, no livro de Isaías. Nós encontramos salmos também em Ezequiel e Jeremias. Logo, os salmos são uma forma que em hebraico, na verdade, é que chamaríamos de louvor. É uma oração de louvor. Então, essa oração de louvor, ela se condensa e deu nome a um livro inteiro, o livro dos Salmos. Mas, estranhamente, o livro dos Salmos não contém apenas louvores. O livro dos Salmos contém orações de súplica, de lamento. Então, genericamente chamamos o livro dos louvores, mas na verdade é apenas uma forma de oração, né? Isso significa que a forma mais elevada de oração, ela vai ser sempre o louvor. Nós temos que passar da lamentação para o louvor, da súplica para o louvor, do lamento para o louvor. Essa é uma interpretação interessante. Enquanto festa das tendas, no judaísmo, esta festa é celebrada para reconhecer que Deus é a tenda que protege o seu povo. Protegia o povo sob a forma de uma coluna de nuvem, ou seja, fazia sombra e ao mesmo tempo apontava o caminho a seguir. À noite, iluminava com uma coluna de fogo, que é para aquecer e espantar os animais perigosos. Então, Deus de dia era proteção contra o sol e à noite aquecia e protegia contra os animais predadores. Depois que o povo se instala na terra prometida, há essa consciência de que Deus continua protegendo o seu povo como uma tenda. Essa tenda passa para aquela tenda da reunião. Então, nós temos essa concepção que vai gerar ainda no Sinai
a promulgação da aliança e o dever de construir a tenda da reunião, que nós encontramos no livro do Êxodo, falando que é o local naquela tenda onde Deus se encontrava com o seu povo. Dessa tenda da reunião, nós temos o Templo de Jerusalém, que também é sinal da presença, porém em modo estável. Mas a concepção de que Deus ainda protege o seu povo é resguardada. São João, lá no capítulo 1, nós encontramos assim: e o Verbo se fez carne. Quem tem o texto aí, vamos abrir o texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O texto diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, não é? Mas só que a tradução correta não é essa. A tradução correta é: e a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. É a mesma imagem de Deus que arma a tenda para nos proteger. É a mesma imagem de Deus que arma a tenda para estar conosco. Por isso, é a imagem da própria encarnação de Jesus. Por isso que no Evangelho de João, Jesus, na festa das tendas, ele vai até o templo, no capítulo 7, e se revela como a fonte, porque na festa das tendas também se celebrava o dom das colheitas, né? A abundância da água. Então ele se anuncia como a fonte, né? Quem quiser vir, quem tiver sede, venha a mim e beba, porque do seu seio jorrarão rios de água viva. Então, neste momento, Jesus une a festa das tendas, que celebra Deus que protege o povo, Deus que está presente com o povo, ele se manifesta como Filho de Deus que se encarnou entre nós e se manifesta também como fonte da vida. Isso tudo ligado ao Salmo 118. Bom, cada salmo vai mostrar para nós uma condição, ou seja, um estado de alma em que o salmista ele vai se colocar. Então nós encontramos, como eu já mencionei, salmos que falam de uma tristeza enorme porque nós fomos traídos pelo nosso melhor amigo. Existem salmos que falam, por exemplo, da minha doença e eu estou achando, eu tenho certeza de que vou morrer por causa dessa doença. Então eu elevo a Deus esse salmo. Então, há salmos para todas as circunstâncias, né? Como aproveitar esse gênero de oração para a minha santificação pessoal? Aqui vale um princípio que São Basílio ensinava aos fiéis no seu tempo. Deus nos deu as palavras com as quais Ele mesmo quer ser louvado. Então, eu posso muito bem, no meu momento de sofrimento, fazer a minha oração livre. Mas se eu utilizar um salmo, eu estarei usando as palavras com que Deus quer ser louvado. Deus me deu as palavras para poder falar com Ele. Porque há situações na vida em que nós não conseguimos nem mesmo falar com Deus. Seja pela nossa dor, seja pela nossa decepção. Então, há momentos que é difícil até nos dirigirmos a Deus. Por isso, os salmos são um manual de oração. Porque ao invés de eu me afligir para criar uma oração, eu posso utilizar
esta forma de oração que Deus me deu. Então, é nesse sentido, sim, que os salmos podem e são uma verdadeira escola de oração. Não sei se respondi a pergunta, foi mais ou menos isso que eu entendi. Pode e deve utilizar o salmo, mas nós também podemos criar o nosso salmo. Essa é uma prática muito bonita. Quando eu mesmo posso compor o meu salmo, posso escrever os meus salmos, né? Há pessoas que escrevem orações, uma oração à Nossa Senhora, uma oração ao Sagrado Coração, mas eu também posso escrever os meus salmos. Isso é muito bom, né? Então, o salmo, ele substitui uma oração. Claro, sem dúvida. Por isso que existem salmos para as diversas circunstâncias. Estamos con Basilio. Acredito que ya está un poquito avanzado ahora. Nos queremos agradecer muito pela sua disponibilidade. Obrigado pela acolhida e espero poder visitar presencialmente a paróquia de Santo André quando for possível, não é? Então, apesar dos compromissos, mas um dia espero poder visitá-los para podermos conversar com calma, né? E quem sabe até, se o pároco permitir, a gente celebrar a missa juntos, né? Que pela intercessão do apóstolo Santo André desça sobre cada um de vocês, seus familiares, a poderosa bênção de Deus, livrando a cada um de toda enfermidade do corpo e da alma e fortalecendo contra toda tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.